Olá, seja bem-vindo. Nesse exato momento eu quero falar de um assunto que me foi perguntado aqui mesmo no canal sobre a salvação. Se a nossa salvação ela foi predestinada por Deus ou se nós temos o livre-arbítrio para escolher se seremos salvos ou não. Pois bem, nesse exato momento é o assunto que eu vou me deter por alguns minutos para tentar trazer uma interpretação sobre esse tema, que é um tema difícil, é um tema recorrente no meio das igrejas evangélicas e é um tema que traz uma tensão teológica nele. Eu quero falar para você que está me assistindo que a predestinação é bíblica e também o livre-arbítrio é bíblico. Então surge agora a dificuldade: como conciliar predestinação e livre-arbítrio? E o texto que eu quero trabalhar neste momento é o texto comum, corriqueiro, usado para falar sobre a salvação, que se encontra no livro de Efésios, Paulo escrevendo à igreja que estava em Efésios, no capítulo 2, versículo 8 até o versículo 11, quando vai dizer que a salvação ela é dada pela graça. O texto diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de Deus, não vem de vós, mas sim de Deus. Não pelas obras, para que não se vanglorie. E nesse texto nós encontramos com alguns trabalhos sobre o tripé da salvação. A graça, ela é uma iniciativa. A salvação, ela se iniciou no coração do próprio Deus. A graça é uma iniciativa totalmente de Deus. Na sequência, ele vai dizer sobre a fé. E na fé, eu sou tendencioso a acreditar que a fé corresponde ao homem. E é o homem que tem fé para responder à graça. Para que o homem será salvo? O texto vai dar sequência: para que pratique boas obras. Então a fé é do homem, que é uma resposta à graça salvífica de Deus. Mas para não ficar somente aqui, eu quero te falar que o debate teológico, a tensão teológica sobre a predestinação e sobre o livre-arbítrio começa no século IV. No século IV, um homem chamado Pelágio, ele vai dizer que o ser humano ele era salvo pela decisão. O ser humano escolhe ser salvo. O ser humano escolhe tomar a decisão de ser salvo. No mesmo século IV vai surgir um monge chamado Agostinho de Hipona, e ele vai dizer o seguinte: não, a salvação não tem nada a ver com o homem. É Deus que decide de salvar. E o homem não precisa corresponder ou responder esta salvação. Então, desde então, surge esse debate e ele vem sendo trabalhado nos anais da história. Uma teologia histórica vai dizer para nós que esse debate vai chegar a ter dois homens importantíssimos para essa teologia. Um chamado Calvino e outro chamado Jacó Armínio. E nesse período, Calvino vai dizer: os homens foram predestinados, somente os eleitos serão salvos. Então Deus elegeu uns para a salvação e Deus bloqueou a fé de outros para que não pudessem ser salvos. Jacó Armínio vai dizer diferente, vai dizer o seguinte: olha, Deus predestinou, mas cabe ao homem responder se será salvo ou não. Então Deus predestinou todos os homens para ser salvo, mas a responsabilidade de decidir se será salvo ou condenado está condicionada ao homem. Então esse debate ele vai se encerrar e vai chegar até em nós, com as igrejas que se instalou, e eu estou falando do Brasil, a igreja reformada, ou particularmente as igrejas da linha reformada, e eu quero dizer para vocês que não é todas. Então eu não quero inventar nenhum espantalho, eu não quero dar detalhes tão profundos sobre a temática, mas só respondendo à pergunta
do membro. As igrejas reformadas, não todas, elas têm a soteriologia ou o estudo da salvação condicionada à predestinação. E eles vão se aferrar no capítulo 9, 10 e 11 do livro de Romanos, onde vai usar os textos para dizer que Deus predestinou ou elegeu alguns para a salvação. Os arminianos, que nós estamos mais condicionados às igrejas metodistas e às igrejas pentecostais, eles vão afirmar, vai usar também o capítulo 9 do livro de Romanos, mas só que eles vão usar de forma diferente. Qual que eles vão usar? Eles vão dizer o seguinte, olha, Romanos 9, 10 e 11 não está dizendo que é eleição para a salvação, mas sim eleição para serviço. Os textos que ali estão abordados, que fazem citações da antiga aliança, como citar Esaú e Jacó, vai estar falando sobre uma eleição para serviço e não uma eleição para a salvação. Mas os dois lados, tanto o que defende a predestinação e aqueles que defendem o livre-arbítrio, vão usar os mesmos textos para discutir. Então está de acordo a interpretação bíblica. Cada um interpreta segundo os seus pressupostos. O reformado vai interpretar o texto segundo os seus pressupostos e vai dizer, é eleição para a salvação. Os da linha arminiana vão defender, olha, é eleição para serviço. Mas se nós olharmos, e aqui eu quero dar um arremate sobre esse pequeno vídeo, o que a Bíblia diz sobre a predestinação e o livre-arbítrio? A Bíblia vai falar que o homem foi predestinado. E a Bíblia vai falar também que o homem tem um livre-arbítrio. E aí cabe a cada um ir para o lado da sua interpretação. Porque para aquele que é salvo, a pessoa que é salva, ele não vai encontrar nenhuma dificuldade na questão da predestinação ou na questão do livre-arbítrio. Porque ele já foi salvo em Cristo. Mas aqueles que ainda não foram, e aquelas pessoas que levam para o lado emocional, por exemplo, dizendo, eu tenho uma família, eu tenho pessoas que ainda não responderam, ainda não foram salvos, elas vão ficar preocupadas, porque elas vão pôr naquela mente, olha, se tem predestinação para a salvação e outra para a condenação, logo os meus parentes que não abraçaram a fé estão condenados. E aí surge aquela dúvida, porventura Deus é injusto? E o capítulo 9 de Romanos vai preocupar em responder essa tensão. Mas o que eu quero dizer para você, arrematando tudo, é que, segundo o meu ponto de vista, segundo o que eu acredito, Deus, na sua infinita grandiosidade e bondade, predestinou toda a humanidade, homens, para a salvação. E cabe ao homem, agora, mediante a fé, responder a essa grande chamada à salvação. E a resposta do homem a essa chamada de salvação, para mim, é o arrependimento. O homem arrepende e abraça o Evangelho em Cristo Jesus. Espero que eu tenha te respondido e até o próximo vídeo.